Imagine observar o mundo ao redor como se tudo fosse um imenso e sólido bloco de mármore. Certo, uma visão bem tradicional da realidade. Exato. Quando tocamos a superfície de uma mesa, ou, sabe, quando sentimos o chão firme sob os nossos pés, a mente assume com uma convicção quase inabalável que a realidade é algo fixo. Sim, uma estrutura imutável. Isso, feita puramente de matéria densa e palpável. E, bom, convenhamos que é uma ilusão bastante reconfortante, não é verdade? Sem dúvida. Olha, é um mecanismo de sobrevivência fundamental. Essa percepção fornece à mente humana uma sensação essencial de controle, sabe? De previsibilidade. Nossa, com certeza. O cérebro humano adora categorizar a realidade com base naquilo que os olhos podem ver e as mãos podem tocar. É um mundo de fronteiras muito bem definidas. Saber que a parede não vai se mover quando encostamos nela nos dá segurança. Mas e se de repente fôssemos convidados a considerar que esse bloco de mármore é na verdade uma gigantesca miragem? Aí a coisa muda de figura. E como muda? Imagina descobrir que o universo inteiro não é feito de matéria sólida e estática, mas sim de pura informação e energia vibrante que podem ser ativamente moldadas. É exatamente essa a tese central que vamos explorar hoje. Uma premissa fascinante. O nosso mergulho profundo no material de hoje é sobre o livro Mentes Informadas, do autor Hélio Couto. E a proposta que ele coloca na mesa é francamente de uma ruptura total de paradigma. E o que chama muito atenção na leitura dessa obra é a escala monumental da proposição. O texto não sugere apenas uma mudança de perspectiva ou um simples ajuste de hábitos. Longe disso. Sim, o autor propõe uma transformação radical na própria estrutura de como a realidade é compreendida e manipulada. A nossa intenção nessa exploração é destrinchar os conceitos dessa obra, que é bastante densa. E vamos precisar de fôlego para isso. Com certeza. Vamos analisar as ideias sobre ondas de informação, a controversa transferência de consciência e o que o autor enxerga como o destino iminente da humanidade. E para começar a entender onde o autor quer chegar, nós precisamos olhar para a ferramenta fundamental que serve como base para toda a teoria do livro. O conceito é chamado de ressonância harmônica. Um pilar central da obra. Sim, o autor afirma que essa técnica é o resultado de 50 anos de pesquisa, usando a si mesmo como principal laboratório experimental. E olha, a afirmação inicial é de deixar qualquer um tonto. É bem ambiciosa. A premissa de que absolutamente tudo no universo possui uma frequência específica e que qualquer tipo de informação pode ser transferida para uma pessoa sob a forma de onda. E para entender o impacto prático dessa afirmação, nós precisamos olhar para as aplicações que o texto detalha. O escopo apresentado pelo autor não tem limites aparentes. Nenhum limite mesmo. Aparentemente não. A obra lista que essa transferência de ondas poderia ser usada para a busca por prosperidade financeira, superação de vícios, melhorias significativas nos relacionamentos. Uau! Sim, e vai além. Aumento de desempenho nos esportes, nas artes e, no topo dessa pirâmide, a expansão total da consciência. O objetivo final de todo esse processo seria forjar o que o livro denomina de o meta-humano. O meta-humano. Sabe, isso soa como um próximo passo evolutivo, na visão dele. O meta-humano é uma versão aprimorada da nossa espécie, operando com talentos expandidos e completamente livre das amarras e das crenças limitantes que prendem a humanidade. Certo, nós precisamos desempacotar isso com cuidado, porque a magnitude dessa alegação é imensa e, sinceramente, soa como ficção científica. Totalmente. Essa ideia de receber conhecimentos, habilidades ou até traços de personalidade de grandes gênios do passado soa como um enredo do filme Matrix. É como fazer o download de um arquivo incrivelmente pesado. Ou de um pacote de idiomas inteiramente novo, direto para o cérebro. Exatamente, como se fôssemos um computador. Mas isso levanta um questionamento inevitável e um tanto assustador para quem analisa a obra. Como o autor garante que esse download de uma consciência arquetípica não apague a individualidade de quem a recebe? É uma preocupação válida. Se alguém recebe a informação de um gênio militar ou de um grande artista, como evitar que essa força atue como um vírus, invadindo e formatando o sistema original da pessoa?
Essa é, sem dúvida, a primeira grande dúvida que surge ao ler a obra. E o texto dedica bastante espaço para explicar o mecanismo por trás disso. Segundo a teoria apresentada, não há perda alguma de individualidade. Nenhuma. Nenhuma. O processo não é de substituição da mente, mas de agregação de dados. O autor, inclusive, cita um exemplo muito específico no texto, mencionando uma suposta canalização de Caio Júlio César. Uma figura histórica bem imponente. Justamente para ilustrar como a mente lida com a entrada de uma presença tão forte. A explicação é que as consciências ocupam seu próprio espaço de forma distinta. A analogia usada no livro ajuda muito a visualizar o processo. A da água e do óleo, certo? Isso mesmo. As consciências se comportam como água e óleo. Elas podem estar no mesmo recipiente, mas não se diluem a ponto de perderem suas essências fundamentais. Entendi. Então, a consciência original da pessoa seria o recipiente. Mais do que o recipiente, olha, o autor defende que a consciência do receptor atua sempre como o comando maior. Ah, interessante. Ela é o grande regulador, o diretor de orquestra, que define a mistura ideal de informações e de ímpeto que será utilizada para cada situação específica da vida. Isso significa que, na teoria do livro, a pessoa ganha um acesso irrestrito a uma biblioteca infinita de habilidades universais, mas continua sendo, impreterivelmente, a bibliotecária-chefe, decidindo qual livro consultar. Perfeita analogia. Mas é aqui que eu preciso dar um passo para trás e assumir o papel de cética nessa análise. Fique à vontade. Se a mente humana pode supostamente receber esses downloads de informação do éter, como o autor justifica isso cientificamente? Porque o livro passa muitas páginas tentando dar um embasamento físico para um fenômeno tão transcendental, né? Sim, ele se baseia quase inteiramente na mecânica quântica para isso. Ele chega a citar o brilhante físico vencedor do Nobel, o Richard Feynman. Sim, a citação de Feynman logo no início serve para ancorar a teoria. Feynman afirmou uma vez que o conhecimento mais fundamental que uma civilização precisa ter para recomeçar após um cataclismo é o simples fato de que o átomo existe. Certo. E a partir dessa existência do átomo, o livro do Hélio Couto tenta desvendar como a realidade se comporta em sua base mais invisível. O texto aprofunda conceitos complexos como a dualidade onda-partícula. Isso é fascinante. Para quem não é familiarizado, a dualidade onda-partícula é aquele fenômeno famoso da física quântica demonstrado no experimento da dupla fenda. Aquele mesmo. Que sugere que a matéria, como um elétron, pode se comportar tanto como uma partícula sólida quanto como uma onda imaterial de possibilidades. E o salto colossal que o autor dá é aplicar isso para o mundo visível. O argumento central da obra é que não existe uma separação real entre o mundo micro, lá dos elétrons, e o mundo macro, da nossa vida diária. Então as regras são as mesmas? Para o autor, sim. Ele rejeita a ideia de que a física quântica só funciona em laboratórios super refrigerados ou em equações no quadro negro. Na visão dele, as leis quânticas afetam a vida diária o tempo todo. Tudo ao nosso redor é dual, então? Tudo. Tudo seria onda e partícula ao mesmo tempo. E o estado primário, o molde fundamental de todas as coisas que existem, seria a onda. Isso nos leva diretamente à forma como o livro define a relação entre informação e realidade material. Porque se tudo é onda no fundo, o que dita qual forma essa onda vai tomar? É aí que o autor introduz a informação como verdadeiro tecido do universo. O texto apoia-se fortemente em teorias de outros pensadores para fundamentar isso. Ele menciona o Erwin Laszlo, certo? Isso. O autor menciona o campo A proposto pelo filósofo e cientista Erwin Laszlo. Esse campo A seria como um campo de registro acástico, um banco de dados cósmico onde absolutamente tudo que já aconteceu, pensou-se ou existiu está gravado na malha do espaço. Uma biblioteca do universo. E ele também cita a teoria da ordem implícita, do físico David Bohm. Vamos tentar simplificar essa ordem implícita para quem nos escuta. Pelo que compreendi da nossa análise, Bohm sugeria que o universo que vemos é como um papel dobrado. Boa imagem. A realidade material é o papel desdobrado. Mas dentro das dobras daquele papel, na ordem implícita, existe toda a informação oculta que dá origem ao que vemos.
É uma ótima analogia. O universo visível é apenas a ponta do iceberg de uma matriz de informação muito mais profunda. E dentro da tese de Halley-Couto, a informação não é apenas um dado passivo guardado num HD cósmico. Ela é ativa. Exatamente, a informação é uma força formadora, uma força que organiza a matéria. E onde entra a consciência humana nisso tudo? O autor argumenta que a consciência é a base absoluta de tudo. Segundo o livro, é a nossa consciência que atua mediando o famoso colapso da função de onda. Sabe, esse termo colapso da função de onda aparece o tempo todo na obra. É muito importante a gente explicar bem. Sem dúvida, é a chave do processo. Basicamente, na física quântica, antes de algo ser medido ou observado, ele existe apenas como uma nuvem de probabilidades. Várias coisas podem acontecer ao mesmo tempo. Mas quando a observação ocorre, essa nuvem colapsa em um único evento real e sólido. É o momento da materialização. E o que o autor faz é dizer que a mente de cada indivíduo é o que força o universo a colapsar essas possibilidades infinitas em uma realidade materializada na nossa vida. Correto. O ato de focar a consciência, de desejar, de pensar, seria o gatilho que transforma a onda invisível em partícula sólida, ou seja, em eventos concretos. E aqui é onde a coisa fica realmente intrigante e eu queria propor uma reflexão a partir das alegações do texto. Se tudo no universo emite uma onda e a informação contida nas páginas de um livro físico é, no nível mais profundo, apenas uma onda eletromagnética, Onde você quer chegar? então sentar e ler um livro palavra por palavra seria apenas uma das formas lentas e mecânicas de acessar essa informação. Na teoria proposta pelo autor, seria fisicamente possível simplesmente sintonizar a mente com a frequência de um livro e absorver seu conteúdo diretamente, sem precisar abrir a capa. Por mais surpreendente que pareça, é exatamente isso que o texto defende de forma categórica. Incrível. Segundo a premissa da obra, qualquer idioma, qualquer sentimento, qualquer genialidade humana está arquivada como onda no campo quântico. Como tudo, no nível mais profundo é apenas informação. A ação de dar forma a algo. Isso. Tudo pode ser captado e transferido por ressonância. A barreira física não existe. O conhecimento não está preso à tinta no papel. O papel é apenas uma representação em formato de partícula de uma informação que já existe primariamente e eternamente como onda. É uma visão quase vertiginosa das capacidades humanas. Mas, sabe, isso me leva a uma dúvida gigantesca. Qual seria? Se essa chave magistral para o conhecimento infinito está literalmente flutuando no éter, e se o cobiçado estado de meta-humano é alcançável, por que o mundo está como está? Porque a humanidade inteira já não deu esse salto evolutivo espetacular e resolveu todos os seus problemas? É a pergunta de $1 milhão. E o autor não foge dessa pergunta. A resposta para essa estagnação mundial reside no que ele descreve como o grande inimigo interno. E o livro descreve esse inimigo de forma bastante severa. O autor detalha meticulosamente os obstáculos que bloqueiam essa evolução, e o maior deles é o nosso próprio ego. O ego, sempre ele. Sempre. É o ego aliado ao peso de paradigmas antigos, ao conforto da inércia, ao medo do desconhecido e aos mecanismos implacáveis de autossabotagem humana. O texto argumenta que a resistência que o ser humano tem à verdadeira mudança é uma força monumental, quase física. E o detalhamento desse combate energético, tal como descrito no texto, é fascinante e visceral. O autor usa exemplos visuais muito fortes. A obra descreve o que acontece no nível biológico, especificamente nos microtúbulos neuronais. Um ponto bem específico da biologia quântica. Vale a pena explicar para quem nos acompanha. Microtúbulos são como pequenos canos, estruturas minúsculas dentro das nossas células e neurônios, que alguns teóricos da física quântica acreditam ser o local exato onde a consciência interage com o cérebro físico. E o livro argumenta que a batalha ocorre exatamente ali. O livro argumenta que quando uma informação de altíssima vibração, como o arquétipo de um líder iluminado, digamos, o arquétipo de Buda, tenta entrar nesses microtúbulos, através da ressonância,
o ego não se rende de forma pacífica. Longe de ser pacífico, o texto descreve uma verdadeira guerra interna. O ego reage a essa luz de alta frequência, emitindo o que o autor chama de uma energia escura, em sentido contrário. Uma repulsa ativa. Exatamente. Ele resiste ativamente à iluminação pelo puro pavor de perder o domínio sobre as operações da mente. Sabe, o ego atua, para usar uma analogia mais contemporânea, exatamente como um sistema operacional obsoleto que luta agressivamente contra uma atualização vital de software. Nossa, excelente analogia. Ele prefere a lentidão e as falhas conhecidas à eficiência e ao poder de uma versão nova e desconhecida. Mas há algo profundamente contraintuitivo nisso. Por que o apego ao sofrimento? Exato! Por que o apego da humanidade ao sofrimento seria tão terrivelmente forte, a ponto de fazer com que a excelência, o talento e a paz de espírito sejam ativamente rejeitados pelas nossas próprias células? Essa questão levanta o ponto filosófico mais pesado da obra. O autor elabora sobre a ideia de um condicionamento mental e espiritual que dura milênios. Uma verdadeira prisão. Sim, segundo a teoria apresentada, a humanidade construiu uma espécie de matrix conceitual, uma ilusão coletiva que se alimenta primariamente do medo. Quando os indivíduos se sentem separados do todo, separados da fonte original do universo, eles geram uma frequência contínua de escassez, de medo e de necessidade de controle. E o ego é o guardião disso. O ego é descrito como o principal guardião dessa matrix ilusória. Para o autor, aceitar essa luz da ressonância, aceitar a integração com consciências superiores, significa a aniquilação dessa falsa sensação de que estamos separados do resto do universo. E para o ego, que só existe na separação, essa união maravilhosa soa paradoxalmente como a própria morte. É como se a gota d'água tivesse pavor de cair no oceano, esquecendo que, ao fazer isso, ela não deixa de existir, ela se torna o próprio oceano. Uma imagem poética e precisa. Vencer esse ego obsoleto, de acordo com o livro, não é apenas buscar um alívio terapêutico para se sentir mais produtivo ou mais feliz no dia a dia. É descrito como a única porta de entrada para o estágio final proposto pela obra. Tornar-se um revolucionário quântico e fundir-se ao todo. Exatamente. E com isso nós chegamos ao clímax conceitual de toda essa vasta tese do Hélio Couto. O autor estabelece que, em determinado momento, torna-se imperativo que a pessoa entenda a natureza da realidade como pura informação moldável. Mas ele faz um alerta gravíssimo aqui. Qual é o alerta? Essa expansão de poder sobre a realidade exige a conexão com a centelha divina, que é como ele chama a presença do divino que reside dentro de cada ser humano. E por que essa conexão com a centelha é tão crucial? Porque, segundo o texto, o universo é movido e balizado pelo sentimento do amor. O amor incondicional é a cola que mantém essa estrutura de informação coesa e benéfica. Se alguém tentar manipular a realidade através da física quântica sem essa conexão espiritual profunda e sem o amor, o poder adquirido rapidamente se degenera. O ego corrompe o poder. Completamente. A pessoa pode até manifestar coisas, mas esse poder vira mero despotismo e manipulação. O autor deixa claro, o poder sobre a realidade sem a base do amor inevitavelmente cria o caos e a destruição. Isso nos conduz diretamente ao grande resumo e à conclusão urgente de toda essa nossa análise. O alerta final do autor soa quase como o tic-tac de um relógio que está prestes a zerar. Um senso de urgência enorme. Ele observa o mundo contemporâneo e constata que a nossa civilização atinge um grau extremo, quase insustentável, de complexidade tecnológica, econômica e sistêmica. Estamos brincando com inteligência artificial, edição genética e armas de destruição em massa. E a nossa mente. Exato. No entanto, a consciência humana, presa no ego e na separatividade, não acompanhou esse ritmo veloz de evolução tecnológica. É o diagnóstico de um descompasso fatal. A tese do livro culmina na ideia de que essa discrepância abissal entre a imensa complexidade das ferramentas que criamos e a imaturidade espiritual da consciência humana
cria o cenário perfeito para um colapso iminente. Uma catástrofe. Sim, o autor argumenta que uma catástrofe civilizatória já está em curso, justamente porque temos poderes de deuses, mas ainda operamos com a consciência movida pelo medo e pela sobrevivência básica. E é aqui, no final de tudo, que o verdadeiro propósito da ressonância harmônica se revela em sua magnitude total. A ferramenta que o autor passou 50 anos desenvolvendo e testando não foi criada apenas para ganho pessoal. O objetivo não é apenas ajudar alguém a ganhar mais dinheiro, passar num concurso ou aprender a tocar piano. Seria muito pequeno perto do quadro geral. Sim. A grande meta estabelecida na obra é evitar esse colapso da civilização. E para explicar como isso seria possível, o texto invoca a famosa teoria dos campos morfogenéticos, desenvolvida pelo biólogo britânico Rupert Sheldrake. E essa menção a Sheldrake é vital para entender a conclusão. Para quem não conhece, a teoria dos campos morfogenéticos sugere que existe um campo de memória invisível que conecta todos os membros de uma mesma espécie. É a base para aquele fenômeno famoso, certo? Sim, é o conceito por trás do efeito do centésimo macaco. A ideia de que se um grupo de animais em uma ilha aprende uma nova habilidade, os membros dessa mesma espécie em outra ilha distante, de repente começam a manifestar essa mesma habilidade espontaneamente. Tudo porque a informação foi inserida no campo invisível que conecta todos. É uma internet biológica e invisível que conecta todas as mentes humanas. A premissa final do livro é de profunda esperança. O autor argumenta que se uma massa crítica de indivíduos conseguir atingir a iluminação, através dessa expansão acelerada de consciência, ele chega a citar um número estimativo, dando o exemplo de cerca de 1.000 pessoas atingindo esse estado meta-humano. Isso criaria um poderoso efeito de ressonância coletiva. O impacto disso seria que o campo mórfico da humanidade inteira seria alterado. Essa massa crítica teria a capacidade de elevar a frequência e iluminar o resto da população planetária quase que automaticamente. Seria o salto quântico coletivo necessário para alterar os padrões destrutivos e salvar a civilização de si mesma. Nós acabamos de percorrer uma jornada que exige muita abstração e imaginação pelos alicerces de mentes informadas. Começamos quebrando o mármore ilusório da realidade material, sendo convidados pelo autor a enxergar o universo como um oceano de ondas e frequências. Uma longa jornada intelectual. Passamos pela tentativa de validação dessas ideias através da interpretação da mecânica quântica e do colapso da função de onda. Exploramos a batalha silenciosa e feroz que ocorre dentro dos microtúbulos contra o nosso próprio ego. E finalizamos diante de uma proposta grandiosa, a urgência monumental de uma salvação coletiva através da injeção de novas informações na malha invisível da humanidade. O livro, independentemente do ceticismo que as suas ideias possam atrair, funciona como um chamado contundente à responsabilidade profunda. A constatação final da obra é que o aprimoramento intelectual e espiritual de um único indivíduo deixa de ser um mero passatempo de autoajuda. Ele se transforma, no fim das contas, em um ato vital de sobrevivência para a própria espécie humana. É uma mudança de perspectiva e tanto. Sim, porque se o universo é, como propõe o texto, informação formadora, então a nossa resistência em assumir o papel de programadores da realidade é o que continua a gerar a dor no mundo. E para coroar essa extensa exploração das fronteiras teóricas da mente humana, quero deixar aqui um último conceito fascinante retirado do próprio texto. O autor menciona o trabalho de pesquisadores conhecidos por estudar anomalias da consciência, como Amit Goswami e Jim Redding, para apoiar uma ideia assombrosa. Essa parte é de explodir a mente. Totalmente. A teoria afirma que o nosso eu energético, essa porção na nossa consciência que interage com o campo quântico, não está confinada à nossa percepção linear de tempo. Esse eu energético não obedece ao relógio. Ele pode viajar. Sim, ele teria a capacidade de viajar pelo contínuo espaço-tempo, acessar o nosso futuro, vislumbrar as soluções dos problemas e trazer a informação vital de volta ao momento presente, sob a forma daquilo que chamamos corriqueiramente de intuição. O futuro sussurrando no nosso ouvido. Exatamente.
Partindo do princípio imaginativo que a obra nos pede para adotar, de que isso seja possível, a pergunta que precisa ecoar na mente após o fim dessa nossa jornada é: que tipo de alerta crucial ou de conhecimento absolutamente revolucionário o seu próprio eu do futuro está tentando desesperadamente transmitir a nós dois e a todos que estão nos escutando neste exato segundo?